Constituição Federal prevê que a família deve assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, como saúde, alimentação, educação. Mas o que acontece quando os pais não cumprem esse papel? Eles podem perder o chamado poder familiar. É sobre esse tema que vamos conversar no programa Fórum de hoje. Para falar sobre a destituição do poder familiar, está aqui com a gente o advogado de família Dário Gastaldi e também o defensor público Ricardo Batista. Mas antes você acompanha com a gente uma matéria sobre o tema de hoje. O exercício do poder familiar está previsto no artigo 1634 do Código Civil, que diz que é responsabilidade dos pais cuidar da criação, sustento e educação dos filhos menores de 18 anos e representá-los nos diversos atos da vida civil, com a assinatura de documentos e autorizações, por exemplo. O poder familiar é o poder que os pais possuem para tomar conta do seu filho, protegê-lo, tanto psicologicamente como materialmente. Então esse poder é muito importante para que a criança possa se desenvolver. Em alguns casos, o juiz pode determinar a destituição do poder familiar, se comprovado o abandono da criança ou abuso por parte dos pais. Por exemplo, se a criança for se desenvolver num ambiente repleto de substâncias entorpecentes, aquilo será normal. E dessa forma, ele provavelmente se interessará pelas mesmas substâncias. Bom, eu gostaria de pedir ao doutor Dário que passasse para a gente, em poucas palavras, o que é o poder familiar? O poder familiar é uma expressão nova, utilizada a partir do nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, e substituiu a expressão Pátrio poder. Pátrio poder. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que tirando aí o sentido de pai, né? Pátrio, e dando, em razão dessa nova regra, a igualdade de condições entre o pai e a mãe no exercício deste poder. Na verdade, nós teremos aí que sempre incumbe aos pais, em condições de igualdade, esse exercício. No entanto, sempre visando o bem-estar do menor, do filho. Esse dever dos pais, ele é amplo e integra não só o aspecto material, muito mencionado no Código Civil e até no Estatuto da Criança e Adolescente, mas também um aspecto moral, psicológico, o dia a dia, ou seja, o afeto, o carinho, o amor. Não basta que o pai ou a mãe dê a educação, o alimento, a segurança, mas também é necessário esse carinho, esse afeto. E com essa mudança, principalmente no Código Civil, houve realmente uma grande melhora em termos de se colocar a expressão, substituindo o pátrio pelo poder familiar. É claro que na doutrina se prefere uma outra expressão, né? Autoridade parental, seria um pouco mais adequada, porque aqui estamos diretamente falando de filhos. Tá? Só para complementar, dentro deste poder, que é exercido em condições de igualdade por pai e mãe, ele vai até este filho completar os 18 anos, né? Onde nós temos aí atingida a maioridade. Certo. E, portanto, extinto, claro, esse poder familiar. Mas existem outros casos em que pode-se perder o poder familiar antes dos 18, não é? Nós temos, além das causas previstas expressamente, como a própria emancipação, que é um caso antecipado da extinção do poder familiar, nós temos a própria a adoção, que é uma causa de extinção do poder familiar da família natural ou biológica, mas também as causas de extinção por decisão judicial em razão do comportamento dos pais incompatível ou inadequado em razão das atribuições decorrentes do poder familiar. Que, aliás, é uma expressão que revela uma concepção muito diferente dessa relação entre os pais e filhos. A expressão pátrio-poder dá a entender que os pais têm sobre os filhos um exercício de poder absoluto, como se fossem donos. Aliás, essa expressão deriva um pouco do direito de propriedade antigo.
A expressão poder familiar, ela revela mais um conjunto de obrigações e deveres por parte dos pais em relação ao cuidado e bem-estar dos filhos. E a autoridade parental consolida essa visão, né, inaugurada no nosso sistema pela lei que trata da alienação parental, que é outro instituto também muito interessante e moderno. Mas traz também uma preocupação maior para o Estado de interferir nesta relação que até então era vista como inviolável e inatingível no núcleo, no seio familiar. Era como se o Estado não pudesse penetrar e investigar como essas relações eram, se eram saudáveis ou benéficas para a criança e para o adolescente. E nesse ponto, a doutrina da proteção integral, inaugurada no nosso sistema pela Constituição Federal e detalhada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça essa ideia de que é dever do Estado, da família e da sociedade zelar de todas as formas pela proteção da criança e do adolescente em todos os níveis, né, como o doutor falou, moral, intelectual, material e afetivo, né, que hoje em dia é, sem dúvida alguma, uma preocupação muito sensível, não só por parte da doutrina, mas para nós, né, que atuamos na área, de identificar como fundamento principal, como esteio desta relação familiar, a questão da afetividade. O senhor falou na perda do poder familiar no caso de adoção. Existe uma crítica muito grande que ela demora muito a acontecer. E aí você parte para ter uma adoção tardia, que é muito mais complicada. Essa preocupação de ser importante para a criança estar junto à família, mas também para dar uma condição dela de poder buscar uma nova família, essa demora na destituição do poder familiar dos pais. Esse é um problema que temos realmente a enfrentar. A demora nessa prestação pode causar problemas incalculáveis. Mas é necessário ter um tempo razoável. No entanto, é isso que nós temos que buscar. Esse tempo razoável para que haja realmente a preservação e o interesse, não só da família, mas principalmente desta criança ou deste adolescente que está envolvido nesse processo de adoção. Então, nós vamos ter que buscar com o judiciário uma forma efetiva de se ter essa alteração e aí, então, destituído o poder familiar, passar ao processo de adoção. No entanto, como a intervenção do Estado, ela tem que ser em casos extremos, irreversíveis, de grande prejuízo à criança, é necessário que haja realmente o processo, o direito do contraditório. E nós não podemos atropelar fases deste processo sob o risco de termos decisões ou situações não das melhores. Então, é necessário, mesmo que tenhamos, em algumas situações, um extrapolamento de prazos, uma demora nessa efetividade, mas ela realmente, em algumas situações, é necessária, até para se evitar situações de abuso ou até de ilegalidade. Então, certo, é realmente um cuidado, porque nessa fase do processo, nós temos que ter e cumprir o direito contraditório. O senhor pode nos falar um pouquinho dessa fase do processo? Sim, é uma equação muito difícil de resolver, essa questão da adoção. Porque, em primeiro lugar, você já tem, por mais das vezes, quando a adoção se mostra necessária, até mesmo como uma causa de extinção do poder familiar, a necessidade premente da criança de acolhimento. A adoção, nesses casos, significa dizer que o lar original, a família natural, não tem condições, né, de prover a essa criança as suas necessidades básicas e, por conta disso, a necessidade de inserção numa família substituta através da adoção. Então, você já tem, né, uma situação sensível que é, às vezes, a privação da criança de suas necessidades e a necessidade de inserção no novo lar. E a adoção, então, se mostra recomendável em razão da impossibilidade absoluta da criança ser criada no seio da sua família natural. Por outro lado, o doutor Dário esclareceu muito bem que há uma necessidade também de se cumprir, até para a própria garantia, né, para que esse ato não seja anulado no futuro, ninguém postule a sua invalidação, que algumas formalidades sejam cumpridas. E que seja garantido também a essa mãe ou esse pai biológico a possibilidade de se defender e de esclarecer as razões pelas quais momentaneamente não tem como exercer de maneira adequada o poder familiar ou, né, como se vê no mais das vezes, a impossibilidade absoluta desse exercício. Mas nós já tivemos
uma tentativa de instituição de um novo modelo da adoção a partir da Constituição Federal de 88. Logo em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois nós tivemos a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando especificamente da adoção. E em nenhum desses momentos nós conseguimos resolver, através do sistema formal da lei, este problema. O que traz uma responsabilidade muito grande para o Judiciário de aferir, de acordo com cada caso, a necessidade de se emprestar celeridade ao processo para socorrer as necessidades da criança e, ao mesmo tempo, respeitar o direito à ampla defesa e ao contraditório de um processo dessa natureza. Como meio termo, dentro dessa equação, existe o acolhimento institucional ou acolhimento familiar, que seriam momentos transitórios onde essa criança poderia ficar acolhida enquanto não definido o seu destino através do processo judicial. Além das medidas cautelares que a própria lei prevê, como o afastamento da criança do lar originário e assim por diante. Não é fácil de se resolver isso. Agora, uma coisa é certa, quanto mais tempo a criança permanece nessa situação de incerteza, seja no acolhimento institucional, antigamente se chamava de abrigo, né? Seja no acolhimento familiar, ou seja, uma família que transitoriamente exerce a guarda sobre essa criança. Para ela, os prejuízos são incalculáveis e irreversíveis. Essa tarefa é uma tarefa árdua, né, para quem trabalha no dia a dia. E aí vem o bom senso, né, do juiz, do promotor de justiça, do advogado, do defensor público e do suporte técnico que é oferecido nas varas especializadas, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Mas nós temos muito que evoluir ainda e amadurecer em relação a esse tema. E se nós formos consultar a jurisprudência, há decisões de todos os lados, ou seja, não chegamos ainda a uma solução específica sobre esse problema. Bem, doutor Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu gostaria de voltar tratando justamente desse passo a passo, até a perda do poder familiar, o que acontece no judiciário, como isso é tratado. Nós voltamos já já com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a destituição do poder familiar. Doutor Dário, como é que se dá esse processo até se chegar à perda do poder familiar? A decisão cabe ao Poder Judiciário. Então, ele será iniciado através de um processo. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ali um rito, ou seja, um caminho a ser seguido neste procedimento e dentro desse processo para que se chegue à destituição do poder familiar. Esse caminho pode ser iniciado tanto pelo Ministério Público, que detém legitimidade, ou até por um dos cônjuges, quando só um dos genitores, porque pode ser que o pai é que está violando esse poder, ou a mãe, então um dos dois, ou até qualquer outro interessado, que pode ser um parente. Iniciado esse processo junto ao Poder Judiciário, é cabível, como já mencionado aqui pelo doutor Ricardo, a possibilidade de uma liminar, né, de uma decisão antes de se analisar toda a questão. Essa decisão tomada, iniciada, nós vamos ter a fase seguinte, que é ouvir sempre os pais. Claro, quando conhecidos, em lugar certo. A esses pais, então, será assegurado o direito de defesa, o direito ao contraditório, o direito de arrolar as suas testemunhas, o direito de produzir as suas provas. Por quê? E aí vem aquele detalhe. O Estado pode sim interferir na preservação do bem-estar dessas crianças. Mas ele também tem que ser cuidadoso, para não se chegar ao que eu já disse de cometer injustiças. A criança é ouvida nessa fase ou não? Quando possível, a criança também será obrigatoriamente ouvida se houver a situação e a possibilidade. Se nós pegarmos um bebê, teríamos aí uma impossibilidade. Mas uma criança em uma idade e em condições de ser ouvida, certamente, da mesma forma que os pais, obrigatoriamente, por norma até do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E, claro, até na busca da
verdade real. Precisamos saber o que ocorre naquele lar para que possamos chegar a tirar esse poder familiar. Esse dever que os pais têm de cuidar dos seus filhos. Por que vamos transmitir ou transferir? É exceção. E como se trata de exceção, nós vamos cuidar e apurar dentro desta verdade. E para que haja verdade real dentro do processo, eu preciso realmente ouvir todos os envolvidos. Com a observância desse processo, mas realmente com bom senso. Questões de família, elas são amplas. E precisamos ser cuidadosos, porque a decisão, ela é drástica. Imaginamos a retirada de um filho do convívio dos seus pais, sendo que esse filho pode estar até bem, mas por uma má compreensão ou interpretação, pode-se chegar a uma decisão diferente. Só para complementar aqui, muitas vezes esses processos são iniciados através do conselho tutelar, que toma conhecimento de uma situação, inicia uma apuração preliminar e leva essa representação ao Ministério Público, detentor de iniciar essa ação judicial. Qual o tempo médio desse processo todo? Ou qual seria o tempo razoável? É impossível determinar assim, o tempo médio. Nós temos muitas variáveis, não só sob o ponto de vista do caso concreto em si, da profundidade das provas a serem produzidas, como em razão das diferenças regionais do país inteiro. Vai depender muito do volume de processo em tramitação nas respectivas varas, vai depender do grau de provas que se pretende produzir. Eu arriscaria aí que um tempo médio, que um processo desses leva pelo menos uns 2 anos, considerando aí não só a primeira instância, mas também a apreciação em grau de recurso. Porque a destituição do poder familiar, ela pode ter vários fatores, e ela não deixa de ser uma espécie de sanção, de penalidade pelo descumprimento dessas obrigações e desses deveres inerentes. Quais são as causas mais comuns, doutor? O abandono. Esse abandono, ele se exterioriza de várias formas, né? O abandono e os maus tratos. Você tem o abandono naquelas situações em que o pai ou a mãe deixa a criança em poder de terceiros, de vizinhos, e desaparece, não some. Não dá assistência e passa anos sem ter contato. Casos típicos de maus tratos, de abuso de natureza sexual, inclusive, são casos comuns. Porque, como o doutor Dario falou, é uma medida drástica, é aquela última, quando nenhuma outra se mostra possível. Nós temos formas de suspensão do poder familiar, de colocação em família substituta através da guarda, da restrição de acesso dos pais, do pai ou a mãe ofensor à criança, suspensão das visitas, determinação de acompanhamento psicológico, uma série de outras medidas na tentativa de restaurar esses vínculos. Que normalmente antecedem a perda do poder? Normalmente, feito sim. Outras tentativas? Normalmente, sim. Isso não é uma regra, como eu disse, depende da gravidade da situação. Ou quando o pai e a mãe decidem abrir mão desse poder familiar para viabilizar a adoção. Aí reduz bastante o espectro de provas em torno desse assunto. Mas é uma área sensível, porque não necessariamente a destituição do poder familiar está ligada a uma atividade penal. Nós temos, sim, a prática de crimes praticados contra a criança e adolescente que vão resultar na destituição do poder familiar. E há outros em que você não consegue identificar necessariamente uma figura penal, mas há, sem dúvida alguma, o rompimento desse vínculo ou um descumprimento injustificado por parte dos pais no exercício do poder familiar. E aí, sem dúvida nenhuma, a necessidade do processo judicial ela é evidente. Você tocou num ponto interessante, que foi a questão do depoimento da criança. A oitiva da criança e do adolescente, óbvio que sempre é recomendável. E nós estamos tentando modificar a formatação dessa oitiva justamente para evitar o prejuízo à criança ou ao adolescente de revolver, às vezes, fatos e circunstâncias que lhes são sacrificantes em razão da experiência sofrida e colher um depoimento sem dano.
Aí você amparado. precisa de isso ser recolhido de uma maneira lúdica, com acompanhamento de especialistas, Isso, de psicólogos. você construir uma conclusão a respeito do relato da criança sobre determinado assunto. Mas isso há hoje na prática? Existem esses profissionais? Além dessa preocupação, existem condições de se colher os relatos da criança dessa forma? É possível. Há profissionais, lógico, em números limitados, mas é possível. E é necessário, muito bem colocado, doutor Ricardo, porque muitas vezes relembrar ou trazer a criança a reviver para relatar tudo o que ela passou pode ter uma outra consequência psicológica já muito maior do que ela já tem. Então, para se evitar, esses profissionais, de regra, psicólogos, muito bem preparados, eles conseguem, de uma forma mais suave, buscar o que aquela criança está sofrendo sem trazer um prejuízo maior ainda. Então, é possível, através desse trabalho, e aí foi que eu disse, ouvir a criança quando há condições, porque em outras nós não teremos essas condições. Mas há, sim, aqui em Brasília nós temos profissionais de grande capacidade e com uma forma muito inteligente de buscar o que realmente ocorreu. E nesta busca, aí sim, trazer elementos para que o juiz possa realmente chegar a essa destituição, a essa perda em uma decisão realmente justa, adequada, lembrando sempre que precisamos buscar o bem-estar desta criança. Quando a família se coloca sem condições financeiras para cuidar dos filhos, como é que o Estado se posiciona? Isso pode ser um motivo para se perder? A legislação é muito clara a esse respeito, no sentido de que a falta de condições materiais não é motivo suficiente para a perda do poder familiar, sequer a sua suspensão. A intervenção do Estado deve ser no sentido de suporte, de apoio, de inclusão dessa família em programas sociais de auxílio, né? E, lógico, um acompanhamento, no mais das vezes através do Conselho Tutelar, muito bem lembrado, de verificar outras situações que possam trazer angústia e sofrimento a essa família. Porque a falta ou a carência de recursos financeiros, ela pode desaguar em outros problemas dentro do relacionamento familiar, que pode demandar a necessidade de acompanhamento psicológico. Mas este motivo por si só não é suficiente para a destituição ou suspensão do poder familiar. Quando muito, dependendo da situação extrema dessa família, a colocação em família substituta através da guarda, que é transitória e revogável, né, cujos prejuízos são bem menores e garantem a convivência familiar da criança e do adolescente com a família biológica. Quer dizer, o fato da criança estar sob a guarda de terceiros, né, não estamos falando aqui da guarda disputada entre pai e mãe, Sim. Né, mas a guarda da criança em poder de terceiros. Não exclui a convivência desta criança ou deste adolescente com os pais biológicos. Essa maneira de convivência pode suprir as necessidades temporárias daquela criança e do adolescente sem rompimento, sem esfacelamento do vínculo afetivo que ela mantém com a sua família biológica. Então, é um recurso também muito utilizado nesses casos em que você percebe que a família não está em plenas condições de exercer o poder familiar, mas não há causa ou motivo suficiente para uma medida drástica como a destituição ou mesmo a suspensão do poder familiar. Só para não causarmos uma confusão em relação à guarda, que o doutor citou agora há pouco, e a perda do poder familiar, quando há uma separação entre casais, um fica com a guarda, mas o outro não perdeu o poder familiar. São coisas distintas, não é? São coisas distintas. O poder familiar, ele permanece íntegro na situação de divórcio dos pais, ou até do término de uma união estável. Os pais continuam, os dois, em condições de igualdade, diga-se e repita, em condições de igualdade com o poder familiar. Esta guarda entre o casal em razão do término dessa união, ela só vai garantir a um deles o direito ou de visita e o outro de guarda. Isso na hipótese de uma guarda unilateral, porque hoje nós temos que a preferencial é a guarda compartilhada. Mas preserva-se em qualquer uma dessas, guarda unilateral ou guarda compartilhada, preserva-se aos pais
integralmente esse poder familiar. Eles vão continuar exercendo, independentemente de quem tem a companhia de seu filho. Por quê? Se um tem a companhia do filho, o outro tem o direito às visitas e também de fiscalização deste cumprimento do poder familiar. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos senhores, mas o programa vai ficando por aqui. Nós conversamos com o advogado de família Dário Gastaldi, também com o defensor público Ricardo Batista, e você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!